Porque se esse pai, ele não abandona, mesmo que eu erre, mesmo que eu deixe, ele nunca me deixará. Ele nunca nos abandona. Nós damos voltas e damos voltas. Toda vez que você volta, ele está lá como aquele pai do filho pródigo, de braços abertos. Venha, meu filho, eu estou te esperando. Porque esse Deus é maravilhoso e ele é amor. E eu lembro que nesse dia, como eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo dentro do meu coração, a minha alma começou a se derramar. Eu comecei a sentir: ainda há esperança. Boa tarde, povo de Deus abençoado. Preste bem atenção nesta live. Para você que vai ver de manhã ou tarde à noite, é muito forte. É muito chocante uma pessoa usar a Bíblia para cometer crimes. Preste bem atenção. É muito importante você assistir até o final desta live. A pessoa, um ser humano, usar a Bíblia para cometer crimes. Alguns vão ver aí na minha capa, né? O ex-presidente e o 9 dedos. Nós sabemos, meu amado, que o índice de criminalidade no Brasil aumentou. Agora você pode roubar celular à vontade. Aqui em São Paulo está terrível. Então eu não estou criando fake news. Esse testemunho que você vai ouvir, meu amado, é muito forte. Eu fico chocado de ver um ser humano usar a Bíblia para cometer crimes. E hoje no Brasil o que está acontecendo? Hoje no Brasil está liberado fazer tudo. Só Deus para ter de misericórdia da nação. E você que chegou agora, preste bem atenção, ainda há esperança para você. Porque, amado, se há esperança para mim, para nós, porque confiamos em Deus. Então não perca a sua esperança. Esse testemunho vai edificar muito sua vida, com certeza vai tocar no seu coração. Então, meus amados, ore pelo Brasil, não perca a esperança, acredita num Deus do impossível, compartilhe o máximo de pessoas, deixe seu like. Você vai ficar impactado o que esta mulher vai falar para o Brasil. Veja comigo. Meu nome é Lucimar, todos aqui, né? Muitos já conhecem, muitos conhecem pelos cartazes, pelos convites. Eu fui criada no Evangelho. Na minha criação teve eu e a minha irmã, Lucinéia. Vocês vão ouvir falar muito sobre ela aqui também. E nós duas foi criada com o meu pai e com a minha madrasta. Porque, na verdade, quando eu era pequenininha, mas a minha irmã, meu pai casou-se com minha mãe, né? E teve eu e minha irmã. E meu pai já vinha de duas famílias. Então, esse casamento da nossa mãe era o terceiro casamento do meu pai. Meu pai não era fácil. Então, o que acontece? Aí o meu pai veio ter nós, só que aí ele descombinou com a minha mãe, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe. Descombinou com a minha mãe e separou da minha mãe, mas só que ele levou nós duas junto com ele. Ele não deixou nós duas para ele levou com ele. Então foi um momento assim que nós não vamos entrar agora, né? Não faz parte agora, mas para vocês saberem como começou a minha história. E aí eu fui criada num lar cristão. Meu pai, mas a minha madrasta nos criou em um lar cristão. E para a glória de Deus, eu agradeço muito a Deus pela vida do meu pai, por eu estar aqui. O meu pai não veio hoje, mas eu agradeço muito a Deus pela vida dele, por eu estar aqui hoje servindo ao Senhor. Do meus 18 para os meus 19 anos, eu comecei a colocar na minha mente que eu tinha que sair de casa. Eu não estava querendo mais viver sobre a pressão do meu pai, sobre as ordens do meu pai, que na verdade eu via como opressão. Hoje eu vejo como amor, né? Mas na hora a gente não entende. A gente vê como opressão, como a pessoa é chata, como o pai, mas o meu pai é chato, a minha mãe é chata. Mas não, hoje eu vejo que era amor. Mas eu quis sair da minha casa, porque eu queria sair debaixo. Meu pai falava muito, não vai ali, não vai acolá. E meu pai pegava muito no pé mesmo. Eu falei, nossa, eu estou doida para ficar livre do meu pai, estou doida para ficar livre da minha casa. E arrumei um emprego para dormir. 18 para os 19 anos, arrumei um emprego para dormir, para mim não ficar, para mim conseguir sair um pouco de perto do meu pai, que eu achava que ele era muito ruim para mim. Eu achava que ele era ruim para mim.
E foi aonde eu arrumei um emprego e conheci um rapaz. Conheci esse rapaz ali na região do Barreiro, onde eu estava trabalhando para dormir numa casa. Eu conheci esse rapaz. Meu pai não queria que eu trabalhasse fora, mas eu temei e fui trabalhar fora. Não teve como ele me segurar, porque eu já estava fazendo meus 18 anos. Conheci esse rapaz, e esse rapaz, conversa vai, conversa vem, me pediu para namorar. Aceitei namorar com ele, disse para ele, olha, eu vou namorar com você, mas eu preciso que você vá lá em casa para o meu pai te conhecer. Só que, na verdade, eu nem pedi para ele pedir meu pai, eu pedi para ele ir lá para o meu pai conhecer ele. E, na verdade, a partir daquele momento ali, eu já estava namorando. E ele foi, não aceito, eu vou sim. Foi lá em casa, eu não quis saber nada da família dele, simplesmente aceitei namorar com ele. E assim que eu comecei a namorar com ele, meu pai observou no dia que ele foi lá e já não gostou dele. Meu pai virou e falou, olha, eu não gostei desse rapaz, não gostei, eu acho que tem alguma coisa aí. Eu falei, não pai, o senhor nem conhece o rapaz, não tem como o senhor falar que não gostou dele. Não, eu não gostei. Aí, daquele momento, nós começamos a namorar. Meu pai não pôde impedir, porque eu falei, eu quero. E eu realmente assumi aquele namoro e fomos namorando, até onde eu comecei a perguntar sobre a família dele. Aí ele começou a me falar sobre a família dele. Eu falei, eu quero conhecer a sua família. Ele falou, eu falei com ele, eu quero conhecer. E conheci realmente uma família muito boa, muito abençoada. E aquilo ali me encantou a família. O nome desse rapaz é Carlos. Então, a família dele me encantou. Aí pronto, aí eu já esqueci que eu estava namorando com ele. Já achei que eu estava namorando com a família. Aí eu já fiquei assim, muito apaixonada pela família. E aí eu achei que eu já estava no lugar certo mesmo, porque a família era uma família muito boa. Então o tempo foi se passando e aí nós com uns 2 meses mais ou menos de namoro, meu pai não concordando, sempre achando que estava alguma coisa estranha, não estava gostando, Deus começou a tocar na vida da minha irmã para dizer para mim que não era para mim continuar com aquele rapaz, com o Carlos. Só que aí eu virava para ela e falava, não, que isso, eu estou gostando dele, olha, tem uma coisa, eu estou pensando até em casar já. E aí a minha irmã começou a ficar apavorada, porque ela começou a ser incomodada pelo Espírito Santo, que aquele rapaz não era a pessoa que Deus tinha preparado para mim. E com tudo isso se passando, nós fazíamos reuniões de oração, e a minha irmã ficava observando a maneira que ele orava. Depois ela me falava, olha, você não tem noção, o Espírito Santo está me mostrando coisas terríveis. Na hora que esse rapaz está orando, eu vejo ele falando alguma coisa diferente, ele não fecha os olhos para orar, ele é estranho, alguma coisa está acontecendo. Aí eu comecei a ficar incomodada, mas nós começamos a falar sobre casamento. E aí quando eu virei para minha irmã e falei, olha, tem uma coisa, nós realmente estamos pensando em nos casar. A minha irmã começou a orar, e Deus começou a incomodar outras pessoas para começar a me procurar e falar comigo, não, esse casamento não vai dar certo, você não conhece essa pessoa direito. Eu falei, não, mas é uma pessoa legal, você tem que ver a família dele, como é uma família legal. Só que tem uma coisa, eu esqueci que eu estava casando com ele, né? Claro que quando nós casamos com o nosso marido, nós casamos com a nossa sogra, com o nosso sogro. Eu sei disso, mas quem vai viver com nós dentro de casa não é a sogra, não é o sogro, não, é o casal. Então eu esqueci que eu estava casando com ele, não era com a família dele. Aí o que acontece? Contudo foi se passando e eu virei para ele e disse, realmente eu quero me casar com você. E quando eu falei isso, com a família dele, a mãe dele me chamou e falou, olha, se você quiser casar com o meu filho, eu gostaria que você perguntasse o passado dele. Só que eu falei, não, mas não precisa preocupar com o passado é passado. Ela falou assim, então faça o que você achar melhor, mas eu te aconselho a perguntar o passado do meu filho. Isso a mãe dele falando para mim. Eu cheguei para ele e falei, tem como você me falar o seu passado? Ele virou para mim e falou, se você quiser casar comigo, nunca pergunte o meu passado. Mas naquela hora eu estava tão cega que eu nem percebi o que ele falou, né? Porque naquela hora ali já era para mim, peraí, eu vou casar com uma pessoa que eu não posso nem saber o passado dela? Mas por quê? Eu falei, não, mas então tá bom, então tá bom.
Aí com isso foi se passando os meses, 3 meses, o tempo foi se passando, 3 meses e meio. Aí eu comecei realmente a mexer com tudo para fazer o casamento. E nisso a minha irmã apavorou, ela disse: não, meu Deus, esse casamento não pode acontecer. E Deus começou a incomodar a minha irmã, começou a incomodar algumas pessoas. As pessoas chegavam na minha casa, falavam a respeito do que sonharam, o que Deus tinha mostrado, sobre visões. Várias coisas aconteceram, carros desmoronando em morro, com eu e ele dentro, várias outras coisas. Deus começou a mostrar, mas aquilo ali, irmãos, eu estava com vendas nos meus olhos, eu não conseguia ver nada, eu não conseguia ver o que estava na minha frente. E eu falei: não, eu vou me casar com ele, ponto final. O meu pai começou a pedir: não, não case, não case, não é para você essa pessoa, não vai dar certo, não casa. Minha irmã, irmãos, os irmãos têm uma ideia, ela virava para mim e falava assim: eu posso ver você caída no chão, ajoelhada, chorando, desesperada, dizendo: o que eu faço agora, meu Deus? Mas eu não ouvia, eu não queria ouvir, simplesmente eu queria me casar. E teve um dia, irmãos, quando foi chegando mais próximo do casamento, eu lembro que até nele Deus tocou para falar comigo, porque ele virou para dentro dos meus olhos, olhou para dentro dos meus olhos e falou assim: você é doida. Eu falei: o quê? Aí ele olhou assim: não, nada não, é outra coisa que até ele falou comigo e eu não enxerguei. Eu estava cega profundamente. Satanás, ele nos engana quando nós damos brechas, e eu dei brecha e ele me enganou. Eu não conseguia ver nada. E aí o tempo se passou, aí já chegou já os 4 meses para 5 meses, as coisas já estavam tudo encaminhando, meu pai não tinha nem condições para fazer o meu casamento, e ele arrumou um dinheiro ali, um dinheiro lá, e juntou e falou: não tem jeito, tem que fazer mesmo, não tem outra saída. E aí, irmãos, foi chegando o tempo do casamento. A minha irmã ficou tão apavorada, 5 meses de namoro, aí nós marcamos o casamento, a minha irmã ficou apavorada, chegando na semana do casamento, e na verdade aconteceu o casamento, irmãos. O meu casamento parecia mais um velório do que um casamento. Meu pai chegou de cabeça baixa, quase a cabeça lá no chão, no meu casamento, para entrar na igreja. Eu também chateada, porque quando você está fazendo uma coisa que Deus não está, você sente que está faltando alguma coisa. Na verdade estava faltando tudo, estava faltando a vontade de Deus no meu casamento. E me casei, o tempo se passou. Durante 1 mês, 2 meses, aquilo ali era só bombons, só rosas, só surpresas, romantismo. Eu falei: gente, mas que homem abençoado que eu me casei. Tá vendo? Ainda bem que eu casei com ele. E era aquele mesmo que chegava com um buquê por trás, na hora que eu estava cozinhando, lavando roupa. Romantismo ali era 100%. Olhava para o céu e já falava uma poesia. Tá cheio disso aí, né? Olhava para o céu e já falava uma poesia. Olhava para as estrelas, aquilo ali virava um texto de poesia. E o tempo foi se passando. Com 6 meses de casada, eu me engravidei do meu filho Arthur, que está aqui. Engravidei do meu filho. E com tudo isso foi se passando o tempo. Meu filho foi... Cada dia o tempo foi se passando, ele foi crescendo. E aí, na verdade, nesse meio tempo, eu sofri já que ele já começou a me abandonar na gravidez, a me deixar sozinha. Eu lembro que quando eu fui ganhar o meu filho, ele me deixou lá no hospital e sumiu, eu não sabia onde que ele estava. Eu lembro que eu olhei para o meu filho um dia, no dia lá que eu estava no hospital, e comecei a chorar muito. E ali naquele momento que eu senti a ausência do meu marido comigo, eu vi que ele não estava comigo, eu comecei a perceber a distância. E eu olhei para o meu filho e eu disse assim: só Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente. Ali eu comecei a sentir que alguma coisa estava acontecendo. Eu vi que o meu esposo não era aquele pai presente que estava ali comigo o tempo todo. Ele sumiu. Depois que ele apareceu lá no hospital, eu fiquei um tempão sozinha no hospital, quase o dia inteiro, e eu não sabia onde ele estava. O meu pai sempre, todas as vezes que ele chegava, o meu pai me falava, sempre que ele podia, ele me falava: a casa vai cair. E ele começou a levar pessoas estranhas lá para dentro de casa, pessoas diferentes. E eu lembro que tem um dia que ele chegou, lá em casa, irmãos, algo que me marcou. Meu filho ainda estava bem pequenininho. Aí sim eu comecei a ver com quem eu tinha me casado. O meu filho estava bem pequenininho, com 1 aninho mais ou menos, e estava dormindo. E ele chegou lá dentro, virou para mim e falou assim: olha,
Tem umas pessoas aqui, só que elas vão entrar, mas você não vai falar que você é minha esposa. Você vai falar que é a minha cunhada e que esse filho é o meu sobrinho. Irmãos, isso doeu muito. Eu pensei, meu Deus, mas todo pai, quando o filho chega, a alegria dele, a criança toda gordinha, vontade de, assim, né, de pegar, apertar. Todo pai, vem cá para você ver o meu rapazinho. E naquele momento ele falou assim, não fala que ele é o meu filho, não fala que você é minha esposa. E aí quando as pessoas chegou, eu com meu filhinho dormindo no colo, irmãos, eu não falei nada, eu não abri a minha boca. Ele me cumprimentou e perguntou se o fulano estava lá, o nome do irmão dele. E eu não falei nada. Mas naquele momento eu comecei a observar com quem eu tinha me casado. Depois eu fui saber por que ele escondeu o filho e por que ele me escondeu, irmãos. Porque aquela pessoa que entrou ali naquele momento era parente, conhecido da amante que ele tinha. Então aquilo ali me doeu muito, porque depois eu fui saber que ele namorava com essa amante em casa, como se fosse um rapaz solteiro. E na verdade, para não ficar por aí, muitas coisas aconteceu. Nesse meio tempo ele começou a chegar tarde em casa. Todos os dias do trabalho chegava com o corpo cheio de mato, todo cheio de barro. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falava, mas o que está acontecendo que você só chega sujo? Aí sempre ele dava uma desculpa, falava que o carro estragou, falava isso, falava aquilo. E acaba que todas as vezes que ele chegava em casa, já era mais de meia-noite, às vezes 1h da manhã, 2. E ele não tinha vícios nenhum, irmãos. O Carlos, ele era uma pessoa que andava normal, social. Ninguém falava que ele... Até então, eu não tinha visto vício nenhum nele. Ninguém falava que ele era um bandido, que ele era uma pessoa ruim. Ninguém falava, porque ele mantinha uma aparência muito boa. Trabalhava direitinho, era fichado. Ele mantinha... Os vizinhos todos gostavam dele. E aí o tempo foi se passando e eu comecei a observar que alguma coisa estava acontecendo. Aí eu comecei a sentir que algo realmente estava acontecendo com a vida daquele homem. E ele começou a chegar em casa com a boca seca, com o olho vermelho. Irmãos, realmente, nem um bar, no meio de turma, nas esquinas, ele nunca ficava. Eu nunca vi ele fazer nada disso, nada. Ele não demonstrava nada. E o que acontece? O tempo foi se passando e eu comecei a ficar incomodada. Eu falei, Deus, eu sei que eu fui... O Senhor mostrou porque eu não era para ter casado com esse rapaz. Mas eu sinto que agora realmente, parece que Ele está mostrando realmente quem Ele é. Se estiver acontecendo alguma coisa, Pai, eu quero que o Senhor me mostre o que está acontecendo. E eu lembro que eu fiz uma campanha de 7 dias na minha casa, com várias irmãs. Chamei as irmãs e falei, irmãs, nós vamos orar aqui em casa. E agora Deus vai mostrar o que está acontecendo com este homem. O que ele estiver fazendo, que não estiver na direção de Deus, que não for para ele fazer. Se estiver alguma coisa em oculto, Deus vai mostrar. E eu lembro que, irmãos, se todas as vezes que as irmãs entravam na porta da sala, ele saía na porta da cozinha. Ele não suportava a presença das irmãs ali dentro daquela casa. Porque na verdade não eram as irmãs, era o Espírito Santo de Deus que estava começando a entrar naquele lugar. E eu lembro que passou-se os 7 dias, tudo ficou normal. Aí eu continuei orando. E um belo dia, ele pegou uma bolsa e falou comigo, olha, eu vou ir hoje num culto lá no São Joaquim de Bicas. Eu vou ir nesse culto. E e você não precisa se preocupar. Eu falei com ele, deixa eu ir com você. Ele falou, não, eu vou ir sozinho nesse culto. E eu não tive, irmãos, curiosidade de olhar na bolsa dele o que estava ali. Eu não tive curiosidade. E o que aconteceu? Ele foi para esse culto. Quando deu mais ou menos 11 horas da noite, o meu coração começou a disparar, eu comecei a chorar dentro de casa, eu comecei a tremer, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, Deus, alguma coisa está acontecendo, eu não sei o que, eu quero que o Senhor me mostre o que está acontecendo. E comecei a orar, e aí o Espírito Santo acalmou meu coração, eu fui dormir. Quando deu mais ou menos de madrugada, já caminhando para a madrugada, ele chegou. Porque na verdade, irmãos, eu comecei a tomar um remédio controlado para dormir, por causa que o meu marido começou a chegar muito tarde. E eu comecei com aquela situação a ficar descontrolado, meu nervo descontrolado. E eu nunca tinha tomado nenhum remédio para dormir na minha vida. E eu comecei a tomar diazepam para dormir.
para ter paz, para dormir, porque senão eu não conseguia dormir, porque ele não tinha horário para chegar. Aí comecei a pagar o preço da desobediência, primeiro a Deus, e segundo a um dos maiores mandamentos, que é honrar pai e mãe. Se eu não honrar o meu pai e a minha mãe, não tem como eu honrar a Deus. Eu preciso honrar os meus pais. São um dos maiores mandamentos. Se eu não cumprir com essa lei, o preço ele é caro. E eu comecei a pagar o preço da desobediência. Aí com isso, ele de repente chegou madrugada e eu acordei com ele andando para lá e para cá, para lá e para cá. E eu falei, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Ele virou para mim, não, tá tudo bem, não está acontecendo nada não. Eu falei assim, não, você está com o olho regalado, você está nervoso, você está agitado. Ele falou, não, tá tudo bem, vão dormir. Eu falei, então vamos dormir. Aí quando eu deitei, ele dormiu. Eu lembro que toda vez que ele dormia rapidamente. E toda vez que eu olhava para ele, que ele tinha deitado 5 minutos, ele já estava dormindo. E nesse dia ele deitou, eu virei, ele virou para o meu lado. E eu tive curiosidade, depois de uns 10 minutinhos mais ou menos, olhar para ele. Porque sempre eu gostava de olhar para ele quando ele estava dormindo, porque eu sentia que alguma coisa estava no ar. E nesse dia ele estava com o olho regalado ainda, já tinha passado um tempo. Eu falei, nossa, mas você dorme tão rápido, por que você não dormiu ainda? Ele falou, não, é porque quando eu estou muito cansado, eu não estou conseguindo nem dormir, mas está tudo bem. E ficou quietinho. De repente, chamou no portão. Aí era mais ou menos já umas 2 horas da manhã. Chamou no portão, Carlos. Aí eu falei, Carlos, está te chamando. Aí ele virou e falou assim, não, fica tranquila, não tem ninguém chamando não, isso aí deve ser para arrumar carro, porque ele era mecânico, irmãos, e às vezes de madrugada as pessoas chamavam ele para arrumar carro mesmo. Não, isso deve ser para arrumar carro, não esquenta com isso não. Aí eu falei, não, então tá. Aí de repente de novo, Carlos. Eu falei, não, agora eu vou atender. E quando eu fui atender, eu olhei, ele falou, não atende não. Eu falei, não, vou atender sim. Quando eu olhei, de repente eu vi um tanto de polícia. Eu falei assim, mas peraí, Carlos, quem está te chamando é a polícia. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí quando eu olhava para a polícia, eu vi uma arma, a polícia com a arma, escondendo uma arma, tentando esconder de mim, mas eu vi a arma. E a polícia naturalmente perguntou, o Carlos está aí? Porque os policiais já sabem, irmãos, que a maioria das esposas de bandido são inocentes, são vítimas. A maioria são vítimas. Então por isso que eles queriam esconder de mim, que eles imaginavam que eu não sabia de nada. E aí quando eu olhei o revólver, eu falei, Carlos, mas espera aí. Aí de repente eu olhei para ele, olhei para os policiais, e as polícias começou, dona, abre o portão, dona, senão ele vai fugir. Eu falei, gente, mas ele vai fugir de quê? Aí quando eu olhei para ele, ele já estava desesperado, colocando o sapato, fala que eu não estou aqui não, fala que eu estou na minha mãe, eu não estou aqui não fala que eu estou aqui não. Eu falei, mas por que, gente, o que aconteceu? Fala que eu estou na minha mãe. E de repente meu marido começou a quebrar a janela do fundo, começou a pular, e os policiais começaram a quebrar o portão. Irmãos, virou uma tortura aquele momento, e eu não sabia o que estava acontecendo. Aí de repente a polícia, dona, abre o portão agora. Aí eu fui lá, abri o portão com muito custo, com muita luta, porque eu não estava entendendo nada. Aí os policiais entrou, outros já começaram a dar volta, e começou aquele tiroteio ali naquela parte da minha casa. Começou um tiroteio, e ele já tinha fugido por baixo, e eu pensei, realmente parece que agora esse homem vai morrer. E eu lembro que não entendendo nada, eu chamei o tenente, falei, o que está acontecendo, por favor. Ele falou, não vou te falar agora, que você não vai acreditar, não adianta eu te falar. Aí de repente eu falei assim, vou pegar o meu filho. Meu pai morava numa casa, irmãos, de um andar do lado, tinha um andar de cima, onde que eles dormiam, e eles estavam lá, meu pai e minha madrasta, minha mãe e madrasta. E eu falei, vou levar meu filho para lá e vou chamar o meu pai para vir para cá, para minha casa. Eu morava do lado da casa do meu pai. Essa casa é uma casa que o meu pai deu para nós morar. Nós não tínhamos casa, ele não tinha, e o meu pai emprestou para nós morar nessa casa. Mas até então essa casa estava no nome dele. E nós morávamos do lado da casa do meu pai. E eu lembro que eu falei, vou tirar meu filho daqui. Graças a Deus, irmãos, ele não acordou, ele continuou dormindo. E aquele tiroteio, a polícia jogando tudo para cima, jogando colchão, jogando tudo para cima. A casa já estava uma bagunça. E aí eu cheguei e falei, pai. Meu pai atendeu e falou assim, o que está acontecendo aí? Que confusão é essa? Eu falei assim, pai. Aí ele falou o quê? A casa caiu? Eu falei, caiu. A casa caiu, pai. Ele falou, então tá. Eu imaginei que ia cair.
Aí, de repente, eu deixei meu filhinho com a minha mãe, minha madrasta, deixei o filhinho com ela e desci mais o meu pai. E comecei a perguntar ali, os policiais, o que estava acontecendo, o que ele tinha feito. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Meu marido é um homem que trabalha, eu não sei, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí eles viraram e falaram, dona, mais ou menos 11 horas da noite, olha para vocês verem, a hora que eu passei mal dentro de casa e comecei a orar. Mais ou menos 11 horas da noite, o seu marido pegou uma moça, ali no São Joaquim de Bicas, na rua da casa dela. Levou ela para um lugar sozinho, uma casa vazia, abandonada, e estava tentando abusar dessa moça. Que seja a palavra estrupar, né, irmãos? E naquele momento, irmãos, eu saí do chão, porque eu falava, não, mas jamais, que isso, eu acabei de casar com esse homem, eu estou praticamente em lua de mel ainda, um ano e pouquinho de casada, isso não pode estar acontecendo, não, ele não. Aí os policiais viraram e falaram, dona, a senhora não vai acreditar agora, a senhora só vai acreditar depois, agora realmente não adianta, porque, irmãos, para a esposa é muito difícil acreditar que o marido está fazendo esse tipo de coisa, muito difícil. Aí eu assustei naquele momento, mas não acreditei, não deixei entrar na minha mente. E meu pai ficava para mim, olhava, tá vendo o que eu te falei, minha filha? Meu pai olhava para mim, mas eu não queria acreditar. Então eles atiraram, tentaram pegar ele, não conseguiram pegar, ele fugiu do flagrante. E os policiais falaram, dorme agora esse resto de noite na casa do seu pai, saia daqui, porque ele vai voltar para cá. E se ele acabou de fazer isso, a gente não sabe do que ele é capaz. E realmente, irmãos, os policiais contaram que ele colocou uma faca na garganta dessa moça e tirou a roupa dela. Só que nesse momento, o irmão dela passou, que ele estava vindo atrás dela e o Carlos não sabia. O irmão dela passou e subiu o morro e viu uma menina parecendo com a irmã dele numa casa abandonada e um rapaz segurando. E essa menina tentando sair de todas as formas. Então o irmão dele subiu mais um pouquinho, porque a casa dela era um pouquinho mais além, na mesma rua onde ele estava, e perguntou, mãe, a fulana chegou aí? Ele falou assim, não. Ela falou, não chegou. Aí ele já desceu desesperado, e aí começou aquele filme, um correndo atrás do outro, mas não conseguiu pegar ele. Foi aonde ele chegou lá em casa. Só que, por incrível que pareça, a Bíblia do meu marido, ele estava com uma faca na bolsa, uma corda e uma Bíblia na bolsa. É a ovelha, o lobo vestido de ovelha. Na verdade, às vezes o jovem pensa assim, olha, se eu conseguir uma pessoa da igreja, pode ser qualquer uma, não tem problema, só dela estar na igreja, tá bom. Não. Se você pegar lá fora, você já sabe que está errado, porque é julgo desigual. A palavra de Deus diz. Mas aqui dentro da igreja, você tem que mesmo assim pedir confirmação do Senhor. Porque muitos podem estar vestidos de ovelhas, mas são lobos, só te observando para tentar te pegar e te tragar. Cuidado. Pede confirmação de Deus. Hoje eu sei disso, né? Na verdade, aí o que aconteceu? Ele colocou essa Bíblia e essa Bíblia caiu. Aberta onde aconteceu o fato, a situação, aberta no lugar que tinha a foto do meu marido e tinha o número da casa, o endereço, o nome do bairro, o telefone, tudo direitinho. Então, para a polícia não ter problema nenhum. Falou, dona, nós achou ele porque, assim, praticamente, ele deixou o endereço para nós chegar até aqui, né? Não foi carregar a Bíblia, aí é bom que a Bíblia tinha o endereço, né? Foi carregar a Bíblia para cometer o crime, a Bíblia estava o endereço dele. Porque com Deus não se brinca. E o que aconteceu? A Bíblia caiu, eles vieram tranquilo. Imagina que os policiais veio até rindo, né? Não, que boca, esse aqui o endereço está tudo certinho. Veio tranquilo. E foi aonde ele fugiu do flagrante, não conseguiram pegar ele. E, irmãos, o tempo foi se passando. Nesse dia ele voltou em casa. Eu ouvi a luz acendendo, a casa se abrindo. Ele deixou uma carta escrita para mim. Olha, amor, eu te amo muito. Eu não fiz o que eles estão falando que eu fiz. Olha como que ele era esperto, porque senão eu ia perguntar, mas por que você sabe o que eles falaram que você estava fazendo? Ele falou, eles passaram e eu ouvi eles falando. Mas eu vou sair, eu vou embora, eu vou dar um tempo. E depois eu vou voltar
e nós vamos conversar. Eu vou esperar a poeira baixar primeiro. E pronto, e foi embora. Pegou as roupas dele e foi embora. E aí, no outro dia de manhã, eu voltei para minha casa, sofrendo muito, chorando muito. O meu pai morava do lado, meu pai me acompanhou, mas a minha mãezinha madrasta, sofrendo muito. E aí, e não acreditando que aquilo era verdade. Meu filho bem novinho. Aí, irmãos, com o tempo ele voltou. Só que como ele era muito esperto, ele foi nos vizinhos, conversou com todo mundo acreditou que ele era inocente, principalmente eu. Todo mundo acreditou que ele era inocente. O meu pai não acreditou, não. Mas eu, como estava cega ainda totalmente, eu ainda acreditei que ele era inocente. Que não era ele, que era outra pessoa que estava lá e disse que era ele. Ou talvez eu não queria acreditar, na verdade, né? Porque era muito pesado. Mas eu batalhei para que não era verdade. E aí o que acontece? Com esse tempo ele ficou mais um tempo lá em casa. Nós ficamos mais um período juntos. E os vizinhos tudo acreditando no meu esposo. E depois as coisas começaram a se apertar para ele. Começou a se apertar, ele começou a emagrecer, não estava conseguindo comer mais. Eu lembro que ele estava cada dia com o olho mais vermelho, com a boca mais seca. E eu falava, gente, mas eu não vejo esse homem fumando nada, eu não vejo esse homem fazendo nada. O que esse homem está fazendo? Que ele está desse jeito? Ele estava, irmão, virando pele e osso. Não estava conseguindo comer direito, se comia, não adiantava nada. Ele estava assim, se consumindo. Eu não sabia o que era. Aí com isso eu comecei a observar realmente com quem eu tinha me casado. E o tempo se passou, mais um tempo. E aí o que o meu marido fez? Ele foi embora de novo. Eu imagino que ele começou a ser ameaçado, mas ele não me falava. Ele foi embora e falou, eu vou ter que ir embora de novo. E aí algo, irmãos, que me marcou muito foi nesse dia que ele juntou as coisas novamente para ir embora. Estava pele e osso já, estava horrível, estava acabado. Ele chamou o meu filhinho, quando era bem assim, meu menininho estava mais ou menos com 2 aninhos de idade. Mais ou menos, eu não sei muito bem a data, a idade que o meu filho tinha. Chamou o meu filho, olhou dentro dos olhos do meu filho, todo acabado, consumido, pele e osso, já e falou assim, olha, o papai te ama, mas o papai não pode ficar com você. Eu tenho que ir embora. Me perdoa por eu ter errado tantas vezes na minha vida. E isso me levou agora a ficar distante de você, meu filho. Mas eu te amo. Eu não sei o que vai ser de mim agora, mas eu quero dizer que eu amo você. E as lágrimas começaram a descer no rosto do meu marido. E eu achei tão lindo, irmãos, que o meu filho começava a chorar consciente. Ele não fazia força nenhuma para chorar. As lágrimas começaram a descer nos olhos do meu filho. E aquilo me doía, porque eu sabia que aquela cena que eu estava vendo ali, eu não sabia o que ia acontecer para frente. Mas eu sabia que o meu filho não merecia aquilo. Tudo que estava acontecendo era por causa da minha desobediência. Como meu filho estava passando aquele momento, aquela hora, meu filho chorava. As lágrimas pingavam no chão. E ele olhando olho a olho no meu filho, agachado, e os dois. O meu filho ali olhando para ele, e ele despedindo do meu filho. E ali eu dava um nó na minha garganta. E eu como mãe olhando aquilo, foi uma cena muito forte. E eu pensei, meu Deus, olha o preço do pecado. Olha o preço da desobediência. Olha o preço que eu estou pagando por ter desobedecido os meus pais. E olha que eu nem sei o que vem pela frente. E naquele momento ele despediu dos meus pais. E eu lembro que ele pegou a bolsa, despediu de mim. Falou que me amava muito, mas não sabia o que ia acontecer dali para frente. E eu via um homem totalmente destruído por Satanás. Totalmente destruído. Não tinha mais aquela fisionomia que eu conheci. Não era aquela pessoa. E aí todo acabado. Ele saiu na rua, eu fechei o portão com meu filhinho no colo, meu filho chorando. Me abraçou forte. E eu fiquei olhando da gretinha do portão, ele indo, em uma cena muito forte. Eu lembro que tinha um amigo de frente, que ele gostava muito desse amigo, um cara muito honesto, trabalhador. E esse amigo ficou olhando para ele no momento que ele passou. E ele assim, todos os dias eles conversavam, eles brincavam. E ele foi de cabeça baixa. E quando ele olhou para esse amigo que ele gostava tanto, ele achou que esse amigo ia dar tchau para ele. E esse amigo dele que ele gostava tanto abaixou a cabeça. E na hora que ele viu aquele momento, eu imaginei o que ele sentiu naquele momento. Aí ele baixou a cabeça também e continuou andando. Pele e osso, irmão, todo destruído. Um caco. Eu virei e pensei, meu Deus, como que Satanás engana as pessoas?
Satanás entra na vida da pessoa e depois a pessoa fica sozinha e Satanás deixa e fala: agora você vai sofrer, seu bobo. A pessoa fica sozinha. E eu imaginei que aquela hora ele estava pensando: estou deixando a minha esposa, estou deixando o meu filho, os amigos que eu tanto gostava, que gostavam de mim de verdade, não querem nem olhar para mim mais. Quem sou eu agora? O que vai ser de mim? E eu fiquei da mesma forma, irmãos, vendo aquela cena, ele indo embora com a bolsa daquela forma, todo destruído. Eu pensei: agora o que vai ser de mim, do meu filho? Chegou no momento que Deus tinha me avisado, e Deus não queria que acontecesse, mas eu não ouvi. Aí o tempo foi se passando, começou, irmãos, a entrar em mim uma angústia muito grande. A angústia foi crescendo cada dia mais. E aí eu comecei a morar com meus pais. Meu pai morava do lado da minha casa. Eu comecei a ficar com meu pai, mas o meu filho. E aí eu recebi um telefonema e me falaram: olha, era um policial, você tem que trazer coisas pessoais para o seu marido, porque ele está preso. Aí naquele dia eu fiquei sabendo que pegaram o meu esposo. E eu fiquei apavorada, eu falei: meu Deus, e agora o que vai ser? E eu lembro que passou-se uns dias, eu fui visitar o meu marido. E eu cheguei lá na prisão, eles falaram assim comigo, irmãos. Tinha um delegado, que esse delegado, eu não vou dizer o nome, nem de onde era, onde meu esposo foi preso. Esse delegado, ele foi acusado de torturar os presos. E ele se encontra preso hoje, se não me engano, ele ainda está preso. E esse delegado foi o que o meu marido caiu nas mãos dele. E ele torturava os presos. E eu lembro que nesse dia eu fui lá visitar o meu marido. Ele virou para mim e falou assim: hoje não dá para você ver ele não. Eu falei: mas por quê? Ele sorriu e falou para mim: ele está deformado. Irmãos, para quem é uma esposa, sabe, aquele momento doeu muito. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo agora com esse homem? Que preço que esse homem vai pagar? Qual vai ser o final dessa história? E eu lembro que eu voltei chorando, desesperada. E foi aonde eu comecei a lutar e buscar de Deus forças para me conseguir acompanhar o meu esposo. Mas a pressão foi muito grande. O meu pai começou a me pressionar e falar: não, você não vai continuar com esse homem, você não pode continuar com ele. Eu falei para você não casar, você desobedeceu, você casou, agora por favor para. Você não pode ficar com esse homem. E eu comecei a bater o pé e disse que queria ficar, porque eu queria cuidar dele, irmãos. Na verdade, eu queria cuidar dele naquele momento. Só que a pressão foi tão grande, irmãos, que eu resolvi separar. Chamei um advogado e falei: não, então eu não aguento mais. O meu pai já me ameaçou de colocar na rua. Eu não tinha onde morar. Eu falei: não, vou me separar. E aí consegui um advogado, ele foi lá, o meu marido assinou a separação, assinou o divórcio. E ele falou: você quer realmente separar? O advogado falou: quero. Meu marido assinou o divórcio chorando, pedindo pelo amor de Deus. Falei: não, pode assinar, eu não vou ficar com você mais. E aí assinou o divórcio. Aí comecei a ter notícias que ele estava tentando se suicidar várias vezes, que estava morrendo a cada dia. A minha consciência começou a pesar, irmãos, porque eu lembrei que eu me casei com ele sendo avisada que não era uma pessoa de Deus para a minha vida, não era para mim casar. E o que acontece? Mesmo assim eu me casei, então eu não aguentei aquele peso na minha consciência. E passando-se uns 6 meses, eu falei: não, eu vou agora até o fim. Eu vou pedir para parar, os papéis vão ter que parar, eu não vou fazer mais nada. Eu vou acompanhar este homem agora até o fim. Aconteça o que acontecer, eu entrei na chuva, agora eu vou molhar, porque eu vou acompanhar a vida desse homem. Porque eu comecei a olhar ele não como o meu marido. Eu comecei a olhar ele como a alma. E eu imaginei: agora eu vou deixar ele morrer lá dentro da prisão? Eu sabia que não ia dar certo, eu fui avisada. Agora eu vou deixar ele morrendo a cada dia lá, até eu ter uma notícia que ele se suicidou e eu o abandonei lá dentro, sendo que eu fui avisada. E eu comecei, a consciência começou a pesar, que eu comecei a vê-lo como uma alma. E eu falei: eu vou lutar. Quando eu falei: eu vou lutar por essa alma até o fim, não como esposo, mas como uma alma. Eu vou ser esposa dele, mas vou lutar como uma alma. Aí o meu pai se levantou, irmãos.
Aí o meu pai deu brecha para Satanás. Satanás entrou na vida do meu pai. E o meu pai começou a lutar contra a minha vida. Ele falou: a partir de hoje você vai continuar com esse homem, mas as casas que eu dei para vocês morar, que eu ia passar para vocês, estava só por enquanto só emprestada, mas ele ia passar ela para nós. Essa casa eu estou tomando ela. O seu filho, eu estou tomando o seu filho. Ele vai morar comigo, porque você não tem onde morar. E a partir de hoje você está na rua. Você não fica dentro dessa casa mais. Não precisa de me dar bênção mais. Não precisa me chamar de pai. Porque a partir de hoje eu não considero você mais. Agora você não vai ficar nessa casa. E no seu filho, se você quiser pegar o seu filho, você vai ter que passar em cima de mim. Para me lutar a favor da alma do meu marido. A favor do meu marido, eu comprei essa briga, irmãos, com o meu pai. E foi aonde começou a situação cada dia piorar. E eu não tinha onde ficar, mas por um tempo eu fui insistindo com meu pai, fui insistindo. Mas aí, irmão, eu comecei a ser vítima de uma enfermidade. Começou a entrar depressão na minha vida. E eu, meu Deus, tenha misericórdia, eu preciso estar forte para vencer essa situação. E eu comecei a ficar com depressão. E virou uma depressão aguda. Comecei a todos os dias. Eu passava mal nas ruas, eu começava a desmaiar. As pessoas tinham que correr comigo para o hospital. O meu coração disparava. Eu não conseguia fazer mais nada. E as pessoas: mas o que você tem? Chegava no hospital, fazia exame elétrico de coração, várias coisas. Eu não tinha nada. A depressão me trazia várias coisas. Comecei a ter uma dor de cabeça, irmãos, terrível. Eu não conseguia, de tanto que a minha cabeça doía, eu não suportava a dor que tinha na minha cabeça. E eu falava: meu Deus, eu vou ficar louca. O meu marido está apanhando lá na cadeia, na prisão, sendo torturado. Eu lembro que eu chegava na cadeia para visitar ele, ele me mostrava marcas de queimado de cigarro. Eu encontrava ele com o rosto todo marcado, inchado. E realmente, ninguém fazia nada, porque quem fazia isso era o próprio delegado, que foi depois descoberto e ele foi para a prisão. Então, ou seja, o meu marido pagou um preço grande ali naquele lugar. E meu pai não deixou mais eu ficar e começou a me pressionar: você tem que sair dessa casa. Eu não te aceito dentro dessa casa. E eu fiquei apavorada porque eu não tinha mais aonde ficar. E eu estava com a depressão muito forte. E comecei, irmãos, a ir emagrecendo. Vocês estão vendo a minha estrutura. Eu perdi mais de 10 quilos. Eu fiquei super acabada. As pessoas encontravam comigo na rua e falavam: você está parecendo um caco, filha, você se acabou. E eu estava com depressão, eu não conseguia. Onde eu ficava de pé, eu caía. E eu lembro que o meu pai começou a não querer deixar eu mais ir para o hospital. E quando vinha aquela coisa em mim, que o meu coração disparava, eu começava a chorar, eu começava a desesperar, e meu coração disparado. E naquele momento o meu pai começou a falar: você não vai mais para o hospital. Se for para morrer, agora você vai morrer, porque você tem que pagar o que você fez. Agora você não vai. E eu lembro que esse tempo eu ainda estava dentro da minha casa do meu pai, tentando segurar, porque eu não tinha para onde ir. Mas a humilhação era grande. E eu lembro que eu me prendia dentro do quarto e rolava no chão de tanta dor de cabeça. E naquele momento eu lembrava: eu queria ficar livre da casa do meu pai. E naquele momento eu pensava: tudo que eu queria hoje é estar com o meu pai, solteira, vivendo ao lado do meu pai, debaixo da obediência e da bênção do meu pai. E ali eu vi o que era uma desobediência, o preço de não ter honrado o mandamento dos meus pais e o mandamento do Senhor. E ali eu rolava no chão, irmãos, eu rolava no chão de dor de cabeça. E eu lembro que um dia eu tive que pular a janela, porque para o meu pai não ver eu pedir socorro ao vizinho, porque ele não queria deixar ninguém me socorrer. Ele falava: você tem que pagar agora o que você fez. Mas naquele momento que dava aquela situação em mim, eu tinha que correr para o hospital, porque eu não aguentava, que começava uma dor de cabeça muito forte. Eu começava a tremer, eu não conseguia ficar de pé. E eu comecei a me rastejar. Pulei a janela e comecei a me rastejar. Consegui abrir o portão sem o meu pai ver, ele estava lá para dentro. Eu lembro que estava até chovendo. Eu estava no andar de cima, esse dia eu desci. E eu consegui sair no portão e cair lá no quintal do vizinho. E pedir: pelo amor de Deus, me leva para o hospital. Meu pai não pode ver, ele disse que não vai deixar mais eu ir. Me leva, eu estou aqui escondida, alguém me ajuda. E eu comecei a ver, irmãos, o preço do pecado ali, o preço da desobediência, cada dia estava pior. E eu lembro que eu virei para o Senhor, para Deus, e falei: Deus, eu sei que eu pequei, me coloquei diante do Senhor, eu sei que eu errei, mas não tem como eu voltar atrás.
Deus, por favor, eu te peço. Eu vou pagar o preço, mas tira pelo menos a enfermidade, Deus. Tira a dor de cabeça, eu não estou aguentando mais. Aonde que eu estou, eu desmaio, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho nada. Deus, as pessoas estão me vendo de uma forma que eu não sou dessa forma. E eu tenho que lutar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que conseguir. Eu não sei o que vai acontecer com meu marido. Eu já estou pagando um preço grande. Por favor, tira pelo menos essa dor de cabeça infernal. Tira, Deus. Isso que acontece no meu coração, que eu não sei explicar o que é, onde eu estou, me derruba. E comecei a clamar: Deus, socorro. E passou-se o tempo, irmãos. Eu tive que sair de dentro da minha casa. Eu cheguei numa psicóloga. E ela disse: você quer viver, filha? Eu falei: quero. Ela falou: um dos primeiros passos, sai da casa do seu pai. Saia. Ele já pediu para você sair. Se você não sair e ficar lá, você vai morrer. Você não vai aguentar. Você olha como você está. Você precisa de alguém que te ajuda. Não alguém que te ajuda a morrer cada dia mais. Cada dia você está morrendo mais. Você precisa de alguém que te ajuda. E seu pai não vai te ajudar agora. Ele está revoltado com você. Irmãos, na verdade não era o meu pai. Satanás entrava na vida do meu pai para me agredir com palavras e me amaldiçoar e me humilhar. E eu lembro que toda vez que eu estava caída, ele falava: quem mandou você casar com ele? Você casou, agora paga o preço. Aprende, paga o preço. Agora você vai sofrer para você aprender a desobedecer. E eu lembro que eu saí, a minha sogra me acolheu. Quando a minha sogra me acolheu, eu fui para a casa dela, irmãos. Eu lembro que a minha boca estava trincada, o nervo estava tão forte que a minha sogra, eu cheguei lá, ela teve que pegar o garfo e enfiar na minha boca para colocar ovo quente dentro da minha boca. O nervo estava começando a me travar a minha boca, os meus dentes, de tanto que estava forte dentro de mim, aquela dor, aquela depressão. E minha sogra cuidou de mim por um tempo. E o tempo foi se passando, eu fiquei um tempo na casa dela. E eu lembro que eu fui para minha cunhada morava ao lado, mora ainda até hoje, da Batista Getsemane. Foi um lugar que é onde o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a buscar misericórdia. Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estou pagando preço, mas eu não estou aguentando mais. E eu lembro que eu chegava ali no altar da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte, do pastor Jorge Linhares. E eu lembro que eu me jogava no chão e eu não me levantava. Eu ficava ali prostrada, chorando, pedindo pelo amor de Deus. Deus, eu preciso de ajuda. Eu não aguento, eu sei que eu errei, mas eu estou morrendo, eu não vou aguentar. Deus, me ajuda. Eu sei que eu errei, mas eu preciso que o Senhor me perdoa. E eu falava com Deus para ter misericórdia de mim, desesperada, irmãos. Eu não queria saber quem estava à direita, quem estava da esquerda. E eu chorava, eu me entregava, me arrependia de tudo que eu tinha feito. E o meu marido na prisão, sofrendo, sendo torturado, sendo humilhado ali na prisão, também pagando o preço. E eu lembro que um dia eu vim aqui, eu estava ficando na minha sogra, eu vinha ver meu filho nos finais de semana. Toda vez que eu entrava, irmãos, na minha casa, o meu pai começava a me humilhar, começava a me maltratar. E eu lembro que ele começou a fazer uma lavagem, não ele, Satanás na vida do meu pai, em todo o tempo. Era Satanás na vida do meu pai. O meu pai deu brecha e Satanás começou a aproveitar da revolta que ele estava dentro do coração. E eu lembro que eu chegava, o meu filho encostava assim no cantinho e falava: não chega perto de mim, mamãe, não chega. E eu falava: por que, filho? A mamãe não pode chegar perto de você? Mamãe, você me odeia, mamãe. Você está mentindo, você me odeia. Eu falava: filho, a mamãe não te odeia. Claro que a mamãe te ama, filho. E ele falava: por que você não cuida de mim? O vovô disse que é porque você me odeia. Você e o papai me abandonou. É por isso que vocês não cuidam de mim. Eu falei: filho, eu não estou conseguindo nem ficar de pé direito, filho. Eu preciso que Deus me ajude. Não tem como eu ficar com você agora. Eu não tenho nem aonde morar, meu filho. E eu lembro que o meu pai fazia uma lavagem ali na mente do meu filho. E o meu filho achava que eu o odiava. E esse momento era muito triste para mim, porque não tinha saída, porque não tinha como eu pegar o meu filho.
Eu estava morando com a minha sogra só até eu me recuperar. E eu lembro que eu indo para a igreja, esse tempo ali na Getsemane, Deus foi trabalhando na minha vida, no meu coração. Toda vez que eu chegava, eu me jogava, me prostrava e me derramava. O tanto que eu aguentava diante de Deus, pedindo perdão e misericórdia. E o tempo foi se passando, meu marido foi condenado. Não me lembro quantos anos ele foi condenado. Me parece que foi 16 anos, se não me engano, 12 anos, 16 anos. Foi condenado e eu continuei visitando ele na prisão todo final de semana. Eu vinha e visitava, eu lembro que eu desmaiava na fila, as pessoas olhavam e falavam, essa menina não era nem para estar aqui, olha como essa menina está. Eu estava pele e osso, irmãos, eu estava horrível. Eu estava ali um caco. Eu lembro que um dia eu cheguei para ele, para visitar ele, ele virou para mim e falou, não me visita mais não. Não visita mais não, cuida de você, você vai morrer. Você não está tendo força nem para ficar de pé aqui, não vem cá mais não. Deixa que eu vou cuidar agora, não sei o que vai acontecer, deixa que eu vou cuidar agora da minha vida. Cuida da sua vida, você está precisando mais do que eu. Eu falei, não, eu não vou te abandonar, eu vou continuar. E foi um dia, eu vindo aqui para Betim, eu não tinha onde morar mais. E eu cheguei em Betim e tinha essa linha de trem aqui de Betim, ali perto da avenida da Gravatar, né? Aqui em Betim. Eu lembro que eu chegando ali, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ligar para o meu pai agora, vou conversar com o meu pai, e tenho certeza que o meu pai, ele vai me ouvir. Vou falar com ele, pai, eu errei, pai, mas eu preciso que o Senhor me perdoa. E eu que liguei, falei, o meu pai vai me ouvir, o meu pai vai me voltar a me aceitar na casa dele, ele é meu pai. E meu coração estava tão triste, irmãos. E eu peguei o telefone e liguei para o meu pai. Quando eu liguei para o meu pai, eu ia para o telefone ligar para o meu pai, eu olhava para a linha de trem. Satanás falava, hoje você pode acabar com esse sofrimento. Hoje você pode acabar com a sua vida. Chega, olha, seu marido sendo torturado na prisão. Seu filho acha que você odeia ele. O que você vai fazer da sua vida? Seu pai não te aceita mais na casa dele. Você não tem aonde morar. Você está um caco, você está pele e osso. Você está com depressão. Você não aguenta fazer mais nada. O que você vai fazer da sua vida? E eu lembro que eu liguei para o meu pai. Quando meu pai atendeu o telefone, ele virou e falou assim. Eu falei, pai. Ele falou, quem está falando? Eu falei, sou eu, pai, é Lucimar. Irmãos, naquela hora ali, eu não sei de onde Satanás tirou tantas palavras pesadas para colocar na boca do meu pai. E ele falou, você está vivo ainda. Já era para você ter morrido. Não era para você estar mais aqui. Eu não quero mais ouvir a sua voz. Eu não quero mais ouvir você. Você nasceu para me fazer sofrer. Você deveria ter morrido antes de nascer. Deveria ter morrido lá. Quando você foi gerada, você deveria ter morrido. E aquilo ali, irmãos, me doeu muito. E não liga mais para mim. Não liga para mim. Eu não quero ver você. O seu filho não quer ver você. Não liga mais para mim. Você morreu para mim. E ali, irmãos, eu nem aguentando ficar em pé direito, Satanás colocou no meu ouvido, se o seu pai falou isso, quem vai te ajudar? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos tem o seu nome gravado. Então, o meu pai, naquele momento, ele me abandonou. Mas naquele momento eu comecei a chorar, ir caminhando para a linha de trem. E o diabo virando para mim falando, acaba com a sua vida. Chega, chega, não há mais solução para você, para tudo agora. Chega de sofrer. Irmãos, eu ouvi uma música. Eu não sei de onde essa música estava vindo. Essa música marcou a minha vida. Eu lembro quando eu comecei a ouvir essa música. Vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar. Muito forte, Brasil. Enche a minha vida, Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei de onde saiu aquela música, irmãos, mas eu abaixei, tinha um poste ali, naquele lugar. Eu sentei assim na beirada da estrada, coloquei a minha cabeça no poste, encostei para trás e comecei a deixar aquela música entrar no meu coração.
As lágrimas começaram a descer. Eu não queria saber quem estava olhando para mim. Eu queria ser curada. Eu queria que o Senhor me curasse naquele momento. Eu não aguentava mais. Eu falei: Deus, o meu pai me abandonou. Deus, eu não tenho aonde morar. Deus, eu preciso do seu perdão, Deus. Eu não quero morrer, Deus, eu não quero morrer. E eu lembro, irmãos, que essa música foi cantando. Eu não sei se tinha algum CD em alguma loja, e eu fui ouvindo essa música até o final. E as lágrimas foram descendo, e naquele momento eu comecei a sentir o Espírito de Deus começando a entrar dentro do meu coração. Eu comecei a ouvir o Senhor começando a trabalhar no meu interior. Porque se esse Pai, Ele não abandona. Mesmo que eu erre, mesmo que eu deixe, Ele nunca me deixará. Ele nunca nos abandona. Nós damos voltas e damos voltas. Toda vez que você volta, Ele está lá como aquele pai do filho pródigo, de braços abertos. Venha, meu filho, eu estou te esperando. Porque esse Deus é maravilhoso e Ele é amor. E eu lembro que nesse dia, como eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo dentro do meu coração, a minha alma começou a se derramar. Eu comecei a sentir: ainda há esperança. E foi aonde eu descobri, irmãos, a Igreja Batista da Lagoinha. E nesse meio tempo eu arrumei um emprego em casa de família, fui trabalhar em casa de família para dormir e vinha para casa só nos finais de semana. E descobri a Igreja Batista da Lagoinha, e aonde as pessoas me falaram, era ainda ali no Gravatá, me falaram sobre o encontro, me encaminharam para ir no encontro. Eu falei: mas como que é esse encontro? Aí todo mundo: o encontro é tremendo. E eu queria ser curada, eu precisava ser curada. E eu lembro que eu dei o nome lá, toda destruída, toda acabada. Eu dei o meu nome, eu já estava conseguindo trabalhar, mas mesmo assim, irmão, a fisionomia, mesma forma. Eu fui me fortalecendo, porque eu estava tomando muito remédio. E eu lembro que eu dei o nome para ir para o encontro, e eu lembro que eu falei com Deus assim: Deus, olha, eu estou indo no encontro. Eu não sei como que é, eu nunca fui, mas eu estou indo. Mas eu só volto desse encontro curada. Eu não aceito mais voltar do jeito que eu estou. Eu sei que o mundo está desabando aqui fora enquanto eu estiver lá. Eu sei que tudo está ao contrário, a meu favor, tudo está ao contrário da minha vida. Tudo está errado para mim lá fora. Eu não vejo solução, mas eu vou sair desse encontro liberta e transformada. Porque se eu não sair liberta, Deus, eu te peço de todo o meu coração, eu quero sair daquele encontro num caixão. Eu fui sincera com Deus, irmãos. Eu só saio liberta, senão eu quero sair morta desse encontro. Mas se eu sair com vida, nada vai segurar o que o Senhor vai fazer na minha vida. Porque se eu sair, eu vou sair transformada. Eu vou sair curada. O mal vai ficar lá. Eu vou sair pronta para vencer tudo que está aqui fora contra a minha vida. Irmãos, eu lembro quando eu cheguei no encontro, eu fui com o pastor de Igarapé, pastor Jean, mas a sua esposa, eles que me acompanharam. E eu cheguei nesse encontro. Irmãos, pensa numa imundícia. Eu cheguei ali como trapo de imundícia, detonada, destruída. E eu entrei nesse encontro e eu falei: Deus, eu sou um lixo. Eu estou aqui como lixo, mas o Senhor vai me transformar neste lugar. E eu cheguei, a primeira ministração eu já fui para o chão. E eu lembro, irmãos, que quando chegou a parte do perdão, de liberar perdão, irmãos, parecia que tinha uma faca entrando dentro do meu coração. Parecia que tinha uma faca. Eu sentia dor dentro do meu coração. E eu começava a rolar no chão nesse encontro. E eu gritava: ai! E eu gritava, porque eu não estava aguentando de dor. Eu não estava suportando a dor dentro de mim. E eu lembro que as irmãs ficaram apavoradas. E viravam e falavam: irmã, o que está acontecendo, irmã? Onde está
está doendo? O que está acontecendo? Eu falava, não, deixa, não faz nada. Deus, Ele está me curando, deixa Ele me curar, deixa Ele limpar o meu coração, deixa Deus me curar, irmão, eu preciso. E eu lembro que eu começava, irmão, não chorava no encontro, eu urrava. Quem estava ali foi testemunho que eu urrava, eu não queria nem saber. Quem estava da direita, quem estava da esquerda, como aquela mulher do fluxo de sangue, eu não queria saber o tamanho daquela multidão. Eu sabia que eu precisava de uma cura, e tudo que eu precisava era tocar em Jesus. Porque eu sabia que se eu tocasse, eu conseguisse chamar a atenção do Senhor para a minha vida, eu ia ser transformada naquele dia. E eu lembro que aquele momento foi lindo, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. Ele estava abrindo a ferida do meu coração, estava limpando a ferida. Deus estava tirando a amargura, Deus estava tirando a depressão, Deus estava tirando toda a dor, todo o ódio. Eu lembro que eu cheguei no encontro com ódio do meu pai, com ódio do meu marido, com ódio de tudo que estava acontecendo, revoltada. Naquele momento o Espírito Santo foi mexendo, e foi doendo, e Ele foi trabalhando. E foi 3 dias de encontro, irmãos, os 3 dias da mesma forma. Foi o tempo todo no chão, sendo operada pelo cirurgião, que é Jesus Cristo. E eu lembro que nesse dia, no 3º dia do encontro, eu estava me sentindo já mais aliviada. E eu contei para os irmãos o que estava acontecendo. Todos me acompanharam, intercederam. E eu lembro, irmãos, quando eu voltei para casa daquele encontro, não parecia ser eu, parecia ser outra pessoa. E eu lembro que tudo que eu queria, a primeira coisa que eu queria era ver meu pai. Eu queria ver o meu pai, eu queria, Deus, eu preciso ver o meu pai. Eu corri para a casa do meu pai. E eu lembro que eu chamei o meu pai e falei, pai, me perdoa, pai. Pai, me perdoa por tudo que eu fiz, pai. Me perdoa por ter te desobedecido, pai. Pai, eu amo o Senhor, eu te amo muito. E eu lembro, irmãos, que o meu pai começou a chorar. E começou a falar, eu amo você também, minha filha, eu também te amo. E eu lembro que eu abracei ele apertado no meu peito, coisa que eu não tinha muita liberdade com meu pai, que ele era muito rancoroso, ele é ainda. E eu abracei ele, nós choramos junto, a minha madrasta, a mãezinha, começou a chorar também. Nos abraçamos ali, eu fiz aquele elo com meu pai. E logo após eu fui pedir perdão para o meu esposo, pedi perdão para ele. Ele também me pediu perdão. E eu liberei perdão também para o meu esposo. Porque Jesus, irmãos, tão santo, tão puro, eu pensava, Ele é um Deus que pode todas as coisas, e Ele me perdoa todas as minhas falhas, Ele me perdoou. Ele sempre está pronto a nos perdoar. Quem sou eu para não perdoar o meu esposo? Quem sou eu para não liberar perdão para o meu esposo? E às vezes a gente vê no dia de hoje casais, às vezes, magoar com o outro, talvez por causa de uma pasta de dente, por causa de um sabonete, um perfume. Ah, você usou isso, ah, você usou aquilo, não era para você fazer isso, não era para você fazer aquilo. Às vezes coisas pequenininhas levam a pessoa a ter ódio, mágoa da outra. Mas eu liberei perdão naquele momento para o meu pai e para o meu esposo. E hoje eu vejo o resultado, o valor que tem você liberar perdão para alguém. Antes da pessoa receber o perdão, você já recebeu a cura. Quando você libera o perdão, você automaticamente é curado. Agora, quando você não libera, aquela mágoa, ela vai crescendo e vira um câncer da alma. E ela destrói a sua vida. E o tempo se passou, irmãos, e eu lembro que um dia Satanás se manifestou novamente na vida do meu pai. E o meu pai virou para mim e começou a me amaldiçoar um dia que eu fui visitar o meu filho. E eu lembro que começou uma destruição naquele dia. Meu pai queria me espancar nesse dia. Chegou a pegar um pedaço de pau para me bater e disse que ia me matar. Eu lembro que eu corri para a rua, caí no meio-fio e comecei a chorar, a falar, Deus, não, eu não aguento mais, eu não vou aguentar.
Eu não vou aguentar, eu não aguento, Deus. Eu não tenho como aguentar essa situação. E comecei a chorar ali, deitada naquele meio-fio. E eu lembro que passou um casal, simples, humilde. E olhou para mim e falou: por que choras, irmãs? Irmã, eu falei: porque eu não aguento mais. Eu estou sofrendo muita humilhação com meu pai. Eu estou passando uma situação difícil. Eu não estou aguentando mais a situação. E eu lembro que aquele casal, a irmã, virou para mim e falou assim: pois pare de chorar. Pare de chorar. Porque breve você verá. Conte o tempo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A sua vida irá servir de testemunho. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. A sua vida irá servir de testemunho. E não agora, mas breve, vou lá na frente e você vai ver por quê. Deus está permitindo que você passe tudo isso. Lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas não pare, continue, não desista. Passa cada momento que você tiver que passar, mas creia que a promessa vai se cumprir. Dia 19 de agosto de 2011. E eu lembro que aí eu trabalhando em casa de família, eu recebi aquela promessa e eu falei: Deus, eu creio, eu tomo posse. E comecei a frequentar a Igreja Batista da Lagoinha. Comecei a ser acompanhada pelo pastor Rodinei, pela pastora Márcia e muitos dos outros irmãos que me acompanharam naquele lugar. E eu lembro, irmãos, que o meu marido começou a ficar com ciúme. Deu chegar lá e comentar: não, foi uma bênção o culto, a palavra do pastor Rodinei foi uma bênção. E eu lembro que nesse dia o meu marido ficou irado. E depois, quando eu vim para a igreja, depois de uns dias, o pastor me chamou e me disse: Lucimar, vamos na secretaria, eu quero conversar com você. E o pastor Rodinei me chamou. Quando ele me chamou, ele disse: essa carta é do seu marido? Eu olhei, ele falou: olha, nessa carta aqui o seu marido, ele está me ameaçando de morte. E ele disse que assim que ele sair de lá, ele vai me matar, que eu vou acertar com ele. E aquilo ali, irmãos, eu fiquei preocupada. Eu falei: oh meu Deus, o que está acontecendo agora que está começando a ficar tudo normal? Mais uma situação. Irmãos, eu conversei com o pastor e disse para ele: não, pastor, não preocupa não, eu vou conversar com ele. E isso é coisa do inimigo, isso é coisa de Satanás. Virei para o pastor, mas eu fiquei com vergonha do pastor Rodinei. E eu lembro que eu saí da Batista da Lagoinha. Saí e dei um tempo. Fui para outra igreja porque eu me envergonhei com a situação e também fiquei com medo de acontecer alguma coisa com o pastor Rodinei. Eu fiquei com medo de continuar na igreja, como meu marido estava com raiva de eu estar na igreja da Lagoinha. Porque ele cismou que eu estava interessada no pastor Rodinei. Aí o tempo foi se passando, irmãos. Se passou o tempo, depois parece que ele se arrependeu. Se não me engano, ele escreveu uma carta novamente, pedindo perdão. Ele me disse isso, não sei se essa carta chegou até o pastor. E o tempo se passou. Para resumir, quando eu comecei a trabalhar, o meu filho começou a ficar mais perturbado, porque o meu pai começou a amaldiçoar o meu filho e falar: você vai crescer e você vai ficar pior do que o seu pai. Você vai virar bandido. Você não vai ser nada nessa vida. A sua mãe vai ser destruída, já está sendo destruída por causa do que ela fez. E você também vai virar bandido. O meu pai sempre falava isso. E eu lembro que eu não tinha paz no meu trabalho. Eu trabalhava só quebrando maldição da vida do meu filho o tempo todo, porque o meu filho morava com meu pai. Eu vivia quebrando maldição. Falei: meu Deus, está quebrado agora, em nome de Jesus, o tempo todo. Porque isso era o dia inteiro. A minha mãe me falava que era o dia inteiro. E eu lembro que com isso, um dia eu cheguei em casa. O meu filho virou para mim e falou, começou a me provocar para me brigar com ele, porque quando eu chamava a atenção dele, que eu ia lá na casa do meu pai, o meu pai partia para cima de mim e falava: você não tem moral para corrigir o seu filho.
Você me desobedeceu, você não tem moral para corrigir o seu filho. E nesse dia o demônio se manifestou de novo. Se manifestou na vida do meu filho. E meu filho começou a fazer alguma coisa que me chamasse a atenção para me provocar. E eu chamei a atenção dele. E no momento que eu chamei a atenção do meu filho, o meu pai veio para cima de mim. E ali eu comecei a perceber que era Satanás. Eu vi Satanás no rosto do meu pai. E eu lembro que eu falei, o Espírito Santo me mostrou naquele momento que era o diabo que estava usando do meu pai. E usando também do meu filho. E eu olhei para o meu filho, falei com o meu pai, dá licença aí. Peguei o meu filho, levei no quarto, sentei ele e falei, filho, olha para a mamãe. Ele olhou para mim com a cara feia, com aquela cara de ódio. Eu falei assim, coloquei a mão na cabeça dele e falei, todo o demônio do inferno agora que está atuando na vida do meu filho, saia agora. Agora, eu sei que é você que está aí. O meu filho começou a sorrir, a debochar de mim. Eu falei, não debocha de mim, Satanás. Saia da vida do meu filho agora. E eu comecei a repreender. De repente o meu filho começou a chorar e pediu, mamãe me abraça, mamãe me abraça, mamãe me abraça. E eu abracei o meu filho. Irmãos, é importante isso aqui. Quantas pessoas não têm visão espiritual e acham que Satanás não entra na vida do seu filho? E no momento que Satanás entra, a pessoa não tem visão, não tem Deus, começa a espancar a criança. E muitas vezes espanca até a morte. Porque não sabe que é Satanás que está usando daquela criança naquele momento. E naquele momento o meu filho, Satanás saiu, eu abracei o meu filho. A partir desse dia, eu não aceitei mais. Quando Satanás se manifestava na vida do meu pai, eu amarrava, eu não aceitava. E os demônios não teve poder, eles tiveram que sair da minha casa, da casa do meu pai. Eu não aceitei, porque eu vi que era Satanás. Enquanto eu estava deixando, Satanás foi aprontando. Mas a partir do momento que você usa a sua autoridade, Satanás não tem poder contra a sua vida, porque maior é o que está em você. Várias humilhações eu passei. Pessoas colocaram o dedo na minha cara e disse, você não é ninguém, você não é nada, você nunca vai ser ninguém. Só que eles esquecem que realmente, irmãos, nós não somos ninguém mesmo não. Grande é aquele que habita dentro de nós. Ele sim é poderoso. E eu lembro que essas pessoas diziam, você nunca vai conseguir nada, você nunca é ninguém. Eu fui humilhada no trabalho, fui humilhada em vários lugares que eu passei. O Senhor permitiu que eu passasse por vários tipos de humilhação. E o tempo se passou, e o meu esposo começou a ganhar condicional. Começou a sair da prisão e vir em casa. Ele começou a vir em casa todo final de semana, primeiro 15 dias, depois finais de semana. E eu lembro que o meu pai comprou, irmão, uma casa e me deu entrada numa casa e me deu, e eu continuei pagando as prestações. Deus fez o meu pai fazer isso. Ele comprou a casa e falou, tá aqui, eu vou dar entrada na casa. Na verdade a entrada era mais da metade da casa. Eu vou dar entrada na casa e você vai pagar o resto das prestações. Aí sim eu pude pegar o meu filho. Eu já estava curada da depressão, eu estava sendo curada a cada dia. Peguei o meu filho, comecei a cuidar dele na minha casa. E aí foi aonde o meu esposo começou a sair condicional. E aí o tempo se passou e ele saiu de uma vez. Quando ele saiu, quando o meu marido saiu de vez, aí eu já estava na Sara Nossa Terra. Ele ficou lá comigo, nós ficamos na Sara Nossa Terra, porque ele não queria ficar na Lagoinha, e eu já tinha saído por causa da situação. E ali foi aonde a pastora Andréia, uma pastora abençoada, começou a cuidar de nós ali. A pastora Andréia está aí? Amém, Deus abençoe, pastora. A pastora Andréia ali da Sara Nossa Terra, ela era na época de Citrolândia, e ela começou a cuidar de mim e do meu esposo ali naquela igreja. E cuidaram de nós, irmão, foram bênção em nossas vidas. E passou-se um ano eles cuidando de nós, mas depois nós começamos a observar, e a minha oração era, Deus, se for para o meu marido cair de novo, se for para ele começar a brincar de novo com o Senhor, eu prefiro que o Senhor tire a vida dele, salve, mas o leve. Mas se for para ele cair de novo e continuar, eu quero que o Senhor tire a minha vida. Mas eu não aguento mais essa situação, se for para ele voltar a fazer tudo de novo. Eu quero meu marido aqui para servir de testemunho. Se não for, eu prefiro que o Senhor salve e o leve. Essa era a minha oração. E eu lembro, a pastora está aqui, não me deixa mentir, que ele começou a demonstrar que estava realmente
realmente se entregando. E chegava na igreja, mastigando chiclete, né, pastora? Nem aí. Começou a ficar mexendo no celular na hora do culto. E eu lembro que começou, toda vez que eu pedia para ele vir comigo na igreja, falar que estava com dor de cabeça. Aí eu percebi que as coisas estavam começando tudo de novo. Aí foi aonde eu falei com Deus: Deus, eu não vou passar por isso novamente. Eu sei que o Senhor não vai permitir. E foi aonde, irmãos, o tempo se passou 1 ano mais ou menos e meio. Se não me engano, meu marido já estava fichado aqui no centro de Betim, trabalhando. E um dia de manhã ele despediu de mim, despediu do meu filho e falou: estou indo trabalhar. E foi trabalhar. Quando ele saiu para trabalhar, depois mais ou menos uns 10, 15, 20 minutinhos, eu não lembro direito o tempo, eu sei que foi muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. Veio o portão, uma pessoa veio e bateu no portão, a campainha veio a tocar. E eu fui atender, era 8 horas da manhã, quando ele saiu. Nessa hora que a campainha tocou, era mais ou menos umas 8h15, 8h20, mais ou menos por aí, se não me engano. E eu era o pastor Marcelo, que é o esposo da pastora Andréia. E esse pastor, o pastor Marcelo era o meu pastor na época. Ele virou para mim e falou: filha, eu tenho um recado para te dar, eu preciso te dizer algo agora. Eu falei: pastor, o que está acontecendo? Ele falou: aconteceu uma coisa séria agora, filha. Eu falei: fala, pastor, fala o que está acontecendo. E o pastor começou a ficar sem jeito, não sabia o que falava. E eu estava em casa nesse dia porque eu estava de férias, irmão. Tinha 3 dias que eu tinha entrado de férias do meu trabalho, por isso que eu estava em casa. E o pastor falou: filha, agora, pouquinho tempo atrás, o seu esposo acaba de ser assassinado. Naquele momento, irmãos, eu tremi, fui e voltei. Mas eu não sei o que me sustentou tão forte naquele momento. Eu creio que é, claro, o Espírito Santo de Deus. E eu fiquei sustentada naquele momento, irmãos. Eu tive uma estrutura que eu não sei como explicar para ninguém, essa estrutura. Chamei o pastor para dentro e falei: calma, pastor, vamos conversar. Eu vou terminar aqui o que eu estava fazendo. Parece que eu estava escovando os dentes, não sei. E virei para o pastor e falei: vamos lá, pastor. Ele falou: vamos. Foi aqui no pé do morro. Eu morava no Citrolândia. E aí nós descemos. E quando nós descemos, o corpo do meu marido estava ali. E eu lembro que eu passei e as pessoas ficavam assim: olha, ela está anestesiada, por isso que ela está cumprimentando a gente assim normal. Eu lembro que eu olhava: ei, gente, ei, tudo bem, tudo bem. E meu marido lá no chão morto. Eu não olhei, não fui lá. Mas as pessoas falam: ela está anestesiada, daqui a pouco vai cair a ficha. Quando cair a ficha, acabou. Só que eles não entendiam que eu estava ouvindo tudo que eles estavam falando. E eu falava comigo mesmo naquele momento: eles não sabem que essa anestesia que Deus me deu, ela não vai passar. O Senhor vai me sustentar, porque o tempo agora passou. Agora eu creio que o Senhor está me dando um novo tempo. Irmãos, e se aconteceu isso com meu esposo, se ele foi salvo ou não, só Deus sabe. Mas se Deus permitiu que isso acontecesse, eu acredito que Ele ia fazer tudo de novo. Deus permitiu que isso acontecesse para me dar um livramento. Deus conhece o coração do homem. E aí o tempo passou, e aí aconteceu, Deus sustentou em todo o tempo. Eu lembro que eu fui para o velório cantando, o velório do meu esposo. Eu não conseguia, eu não sentia nada. Eu me sentia assim, em paz com o Senhor. O Senhor me sustentou em todo o tempo. Eu cantava, eu adorava o Senhor. Em todo o tempo eu sabia que o Senhor estava comigo, que Ele não ia me abandonar, que até aquele momento Ele estava comigo, e com certeza Ele ia continuar comigo. E aí passou, irmãos. E hoje o Senhor mudou totalmente a minha história. Todo o tempo que eu passei, o Senhor, Ele passou comigo. Ele não me abandonou por nenhum segundo, queridos. Se eu fosse olhar o momento da depressão, se eu fosse olhar o momento da dor, o momento da angústia, talvez, como muitos fazem, essa linha de trem ali poderia ser o lugar que eu tinha acabado com a minha vida.
Satanás me levou até ali para me destruir, mas Deus usou de uma canção para chamar a minha atenção. E aquele casal que passou ali quando eu estava caída no chão, querendo morrer, e profetizou na minha vida e disse: o que Deus vai fazer na sua vida vai ser de uma forma que todos verão o que Ele vai fazer. Poucos dias atrás, 1 mês ou 2 atrás, foi confirmado através da minha irmã também o que Deus ia fazer na minha vida, o que Ele queria fazer e quer fazer na minha vida começa hoje. Esse dia 19 de agosto o Senhor marcou para estar cumprindo com a promessa que Ele me fez. E Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Só que nós não podemos, amados, desistir no meio do caminho. Eu queria pedir os músicos que subissem, por favor. Não podemos desistir no meio do caminho, porque a Bíblia diz: aquele que prometeu, Ele é fiel. Não importa, amados, não importa o que se passou, não importa o momento, não importa o que passou na sua vida, qual é a decepção que você teve. Se você permanece fiel, há um Deus do céu que te recebe de volta. Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele abre a ferida e cura a ferida. Ele traz a você a alegria de viver novamente. Ele te dá uma nova chance. Ele te tira do monturo de lixo e te faz assentar como príncipe na sua mesa, porque Ele é um Deus que é fiel. E Ele cumpre com a palavra dEle na sua vida e na minha vida. Eu não sei o que tem passado na sua vida, aonde está a dor, aonde está a decepção. Eu não sei se a sua história ela parece com a minha, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, querido, eu sou prova viva. Eu sou prova viva que Deus Ele existe, e que Deus é rico em amor, que Deus é rico em misericórdia, que Deus é rico em perdão, que não importa o que aconteceu, aonde você estiver, Ele está olhando você, Ele está contemplando você, Ele está colhendo as suas lágrimas, e Ele está esperando ansiosamente o momento que você volta. Ele está esperando você voltar, apenas voltar para os braços dEle. Apenas creia que Ele prometeu. O que prometeu não foi o homem. Quem prometeu, Ele é fiel, querido. Ele é fiel para cumprir na sua vida. Talvez a sua história está toda destruída. Talvez você está vivendo uma mágoa, não consegue liberar perdão. O Senhor fala com você esta noite. Não importa o que está passando com você, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele é fiel para fazer o sobrenatural acontecer. Aleluia! Glória a Deus, muito forte, Brasil. Você que chegou agora, compartilha o máximo de pessoas. Vocês foram impactados. Eu acredito no poder da oração, que Deus transforma. Você viu aí que essa irmã passou uma luta terrível, mas Deus cumpriu com a promessa na vida dela. É por isso que eu acredito, meu amado, que Deus vai fazer coisas grandes nessa nação, na sua vida. Não se preocupa. Deus te trouxe aqui nesta live para falar para você que Ele está no controle. Ele não te abandonou. O nosso Deus nunca abandonou. Esse testemunho, meu amado, é para você entender que Deus pode mudar o cenário. Esse foi o preço da desobediência desta serva do Senhor. A desobediência, amado, passamos por lutas. E quem sabe você está com a família totalmente destruída, seu casamento destruído. Deus vai mudar o cenário. Acredita. No caso desse homem, né, que tinha uma vida mentirosa, usou a Bíblia para enganar, né, para cometer crimes, ele não se arrependeu e desceu à sepultura. Então, meus amados, ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus, ai daquele que toca em você.
Não perca a esperança, continue orando. Foi forte esse testemunho? Alguns vão falar assim, mas bispo, por que você colocou a capa aí do 9 dedos e do Bolsonaro? Meus amados, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, tanto crime, tanta injustiça, só Deus que pode mudar essa nação. É para você entender, mesmo na luta, esta mulher podia desistir, mas ela ficou firme. Ela não desistiu. Quem prometeu não foi homens, foi Deus. Se foi bênção para sua vida esse testemunho, compartilhe o máximo de pessoas e dá um glória a Deus misturado com aleluia. Lembrando, Deus te trouxe aqui para falar. Não perca a esperança. Deus salvou a minha família e vai salvar a sua família. Você acredita nisso? Então compartilha esta live e dá um glória a Deus misturado com aleluia. Deus abençoe.